Mineração, garimpeiros e indígenas Yanomamis. Esse conflito e ainda muito mais de geografia física. Então, fique nesse vídeo até o final para você ver todo esse conteúdo. E para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Arnaldo Ridani, sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual, o canal mais divertido, interessante e informativo de todo esse YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, geotueiros e geotueiras, nesse vídeo, nesse assunto que está dando o que falar. Então, olha só. Primeiro lugar, quando nós estamos falando de mineração, nós precisamos lembrar do quê? Recursos minerais. Quando nós estamos falando de recursos minerais, nós precisamos saber onde que eles estão localizados. E onde eles estão localizados? Claro, nos escudos cristalinos brasileiros e também nos dobramentos modernos. O que são escudos cristalinos e o que são dobramentos modernos, Arnaldo, pelo amor de Deus? Então vamos lá. Por algum acaso você já ouviu falar de um relevo chamado... Um relevo não, mas de um ponto turístico chamado Cordilheira dos Andes? Já? Pois é. Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno. E que raio é um dobramento moderno, Arnaldo? O dobramento moderno ele está localizado numa zona de contato entre placas tectônicas convergentes, ou seja, é quando nós temos duas placas tectônicas se encontrando. Em um momento, uma placa tectônica que é mais densa, ela vai para baixo e a outra ela sobe, no caso dos Andes. Quem vai para baixo é a placa continental. A que soergue é a placa oceânica. Sim, a placa oceânica ela é menos densa do que a placa continental. Placa oceânica, inclusive, que ela é composta por rochas máficas. Um outro detalhe muito importante que você precisa saber. Nesses dobramentos modernos, claro, o próprio nome diz dobramento, ou seja, uma dobra moderna, nova, recente. Então é o relevo mais recente do planeta Terra, diferentemente dos escudos cristalinos, que são relevos mais antigos. Esses escudos cristalinos, antigamente, poderia ser um dobramento moderno. Mas o que acontece hoje? Esses escudos cristalinos são relevos muito antigos, eles são muito rebaixados, ainda que tenham uma altitude mediana, mas ainda assim eles são mais rebaixados que os dobramentos modernos, e eles têm um topo plano ou arredondado, diferentemente dos dobramentos modernos que eles são pontiagudos. Tudo bem até aqui? Relembrando, também os escudos cristalinos, eles são mais resistentes. Por que eles são mais resistentes? Porque eles já se desgastaram há tanto tempo e há tanto tempo, e principalmente pela sua topografia plana, vai acabar gerando o quê? Vai acabar gerando uma resistência maior. Essa sua área de exposição às intempéries menor do que uma área de exposição em relação aos dobramentos modernos também vão colaborar com essa diminuição da taxa de erosão. Lembra que eu falei sobre placas tectônicas? Nunca se esqueça que a existência dessas placas tectônicas ela está relacionada com a teoria da tectônica de placas. O que é essa teoria? Essa teoria fala que o mundo inteiro, todo o planeta, ele é dividido em vários blocos rochosos. Então, cada um tem vários blocos, então tem todo espalhado pelo planeta Terra. E o que vai acontecer? Esses blocos rochosos, eles não vão ficar lá paradinhos, eles vão se mover. Mas por que esses blocos rochosos eles vão se mover? Por causa do movimento de convecção do magma. E que movimento é esse, Arnaldo, pelo amor de Deus? Movimento de convecção é aquele movimento de subida e descida do magma. Por quê? Porque ele vai se resfriar. Quando o magma ele se resfria, ele vai lá para o interior do planeta Terra porque ele é mais denso, aí ele vai aquecer e vai subir. Nesse momento em que ele sobe, desce, turma, é magma. É uma força gigantesca. Ele vai conseguir movimentar uma placa tectônica. Lembrando que a placa tectônica ela boia no magma, não é no mar. Então, essa placa tectônica vai gerar uma força, mas uma força tão grande mesmo, que vai acabar gerando terremotos, vai gerar vulcões, vai acabar gerando soerguimento de relevos. E é por isso que é muito importante e muito rico para nós, porque vai trazer muitos recursos naturais que eles acabam sendo solidificados. Muitos elementos químicos que estavam lá no interior do planeta Terra, eles são trazidos para a superfície, eles resfriam, e quando eles são resfriados, o que vai acontecer? Tem os nossos minerais. Ah, Arnaldo, então é por isso que eu posso usar ferro à vontade, alumínio, bauxita, cobre, enfim, todos os recursos minerais? Óbvio que não.
Por que, Arnaldo? Porque esse relevo ele não sobe do dia para a noite, ele demora muitos anos. Esses recursos naturais eles não são infinitos, muito pelo contrário, eles são finitos. Arnaldo, mas se eles se repõem na natureza, eles não deveriam ser infinitos? Não. Nós consideramos cientificamente que o que é recurso finito é aquele que não se renova em escala de vida humana. A não ser que você viva 1.000, 2.000, 3.000 anos, e mesmo assim ainda é muito pouco. Então o que vai acontecer? A mineração, ela não vai, por exemplo, achar uma barra de ferro na natureza. Então você não vai chegar numa rocha e falar, olha só, encontrei essa barra de ferro numa rocha. Não, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que extrair o ferro da rocha. Então nós temos que trabalhar com essa rocha. E o porquê isso é super importante? Porque nós vamos ter que tratar e minerar. Antigamente nós fazíamos a mineração usando, por exemplo, metais pesados, por exemplo, mercúrio. E o mercúrio ele vai separar, por exemplo, o ouro do resto. Só que qual que é o problema? Nós contaminávamos o solo, o rio, o próprio ecossistema, as próprias pessoas, porque elas se contaminavam, o solo. Então isso é muito importante de nós entendermos que isso não ia dar certo. Só que o que acontece? Nós vamos colocar muitas máquinas lá nessas minerações e nós vamos coletar esses minérios. Só que é muito importante de você lembrar que não é vendido, por exemplo, em um mercado. Esses minérios eles têm valor em bolsa de valores. E é por isso que nós vamos chamar de commodities. É por isso que nós vamos ter o quê? Um mercado muito traiçoeiro por trás. Por quê? Porque essas commodities elas vão exportar a produção e o Brasil não vai transformar essas commodities, não vai produzir produtos industrializados. Desculpa por essa repetição de palavra. Bom, quando nós estamos falando então dessa transformação que ela não acontece no Brasil, por falta de tecnologia, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a China, por exemplo, que ela é industrializada, ela vai transformar Vale do Silício, Europa, enfim, várias outras regiões. E aí, depois que eles são transformados, eles são vendidos para o Brasil de novo, muito mais caro. Boa, Brasil, parabéns por isso. Não, tô sendo irônico. Mas vamos lá. Uma outra questão importante é que você vai ter uma concentração de renda muito grande. E além disso, não é só concentração de renda. Um outro desdobramento é que aconteceram várias tragédias nas minerações. Vou dar um exemplo de Mariana e Brumadinho lá em Minas Gerais. Esses dois municípios, eles desabaram, por quê? Porque nós tínhamos o dejeito da Vale do Rio Doce, que foi privatizada há não muitos anos atrás. E o que aconteceu? Infelizmente, eles não destinaram bem esses resíduos sólidos e ao invés deles aceitarem e eles falarem, não, nós erramos, eles entraram na justiça contra essa decisão de, principalmente, terem que pagar uma multa, uma indenização para a população. Eles acabaram com o ecossistema, acabaram com a vida de muitas pessoas e ainda não queriam arcar com as consequências e muito menos assumir e pedir desculpas em rede nacional. E essa é a nossa realidade, é uma crítica que você precisa levar. Essas pessoas que foram soterradas lá em Brumadinho, por exemplo, elas ainda estão desaparecidas, algumas delas, depois de mais de um ano. Boa! E o que você achou dessas informações? Não se esqueça então de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo e compartilhar com seus amigos e suas amigas. Obrigado por você assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!